Às vezes, na vida, a verdadeira força não está em agir rápido, nem em responder na mesma intensidade do ataque que recebemos. A verdadeira força está no contrário, em não reagir, em respirar fundo enquanto o mundo tenta te provocar, em observar enquanto todos querem que você exploda, em permanecer no controle quando tudo ao seu redor parece conspirar para te tirar dele. E esse é um poder que poucos entendem e menos ainda conseguem dominar. Porque controlar o impulso é uma das habilidades mais raras e mais transformadoras que um ser humano pode desenvolver. Quem domina o impulso, domina o destino. Você já percebeu como as pessoas vivem reagindo a tudo? Uma palavra atravessada, e já respondem com agressividade. Uma crítica, e já carregam para dentro de si como veneno. Uma provocação, e já devolvem na mesma moeda. O mundo está cheio de gente explosiva, impulsiva, emocionalmente descontrolada, e isso é exatamente o que aprisiona essas pessoas em ciclos de dor e repetição. Elas acreditam que estão se defendendo, mas na verdade estão se destruindo. Porque o impulso é como um inimigo invisível. Ele te faz pensar que está no controle, mas na verdade é ele quem te controla. E então existe outro tipo de pessoa, rara, diferente. Uma pessoa que o mundo comum não entende e muitas vezes teme. Alguém que não reage. Alguém que observa. Alguém que olha para a situação sem se envolver emocionalmente, que respira antes de responder, que analisa antes de agir. Alguém que entendeu que as decisões tomadas na tempestade quase nunca levam ao destino certo. E essas pessoas, geralmente não são as mais fortes fisicamente, nem as mais inteligentes tecnicamente, nem as mais ricas. Mas são, sem dúvida alguma, as mais perigosas. Porque enquanto o mundo grita, elas silenciam. Enquanto o mundo corre, elas esperam. Enquanto o mundo se desespera, elas calculam. Esse nível de controle dá a alguém um poder que não pode ser comprado, só pode ser construído. O que quase ninguém sabe é que esse poder nasce na dor. Sempre. Ninguém aprende a dominar o impulso quando está tudo bem. O autocontrole nasce nas noites em que você engoliu o choro para não responder alguém. Nas discussões em que você escolheu ficar calado, não porque estava perdendo, mas porque já tinha ganhado de si mesmo. Nas situações em que você queria gritar, mas decidiu respirar. Nos momentos em que tudo dentro de você estava queimando, mas por fora você estava sereno. Domínio emocional não é talento, é cicatriz, é maturidade. É o resultado de batalhas internas que ninguém viu, mas que você venceu sozinho. E existe uma razão pela qual não reagir é tão poderoso. Porque quando você não reage, você sai do jogo emocional que o outro quer que você jogue. Você quebra o ciclo. Você tira da outra pessoa o controle que ela achava que tinha sobre você. E principalmente, você ganha tempo. Tempo para pensar. Tempo para ver o que realmente está acontecendo. Tempo para decidir qual é a melhor ação possível, e não a ação mais rápida possível. A maioria das pessoas destrói oportunidades porque reage antes de entender. A maioria das pessoas perde relacionamentos porque fala antes de processar. A maioria das pessoas estraga a própria vida porque age no calor da emoção. Dominar o impulso é, acima de tudo, dominar o tempo. E quem domina o tempo, domina o destino. Existe um momento específico na vida de todo mundo que vai te ensinar isso na prática. Um momento em que alguém te provoca de propósito, tentando te tirar do equilíbrio. Um momento em que a vida te joga no caos, só para ver como você reage. Um momento em que algo te decepciona profundamente, e seu corpo inteiro quer responder na hora, gritar, cobrar, punir, agir. E é ali, exatamente ali, que se define quem você está se tornando. É nesse momento que nasce um novo capítulo da sua história, ou que você repete o mesmo de sempre. E isso depende de uma única escolha: reagir ou observar. E talvez você já tenha passado por isso. Talvez esteja passando agora. Talvez alguém tenha te machucado, e sua primeira vontade foi devolver na mesma moeda. Talvez alguém tenha te subestimado, e você quis provar algo imediatamente. Talvez alguém tenha provocado seu ego, e você sentiu o impulso de mostrar quem você é. Mas é aqui que mora a armadilha. É quando você age para provar algo a alguém que você perde o controle sobre si mesmo. O ego é o inimigo do destino. Ele quer vencer agora mesmo que isso custe a sua vitória futura. E é exatamente por isso que não reagir é tão poderoso.
Porque no silêncio, você recupera a clareza. Porque na observação, você vê a verdade sem as distorções da emoção. Porque quando você não reage, você força a situação a se revelar. As máscaras caem, as intenções aparecem, a verdade emerge. Nada é mais revelador do que o silêncio de alguém que se recusa a reagir. E aqui está um segredo que quase ninguém sabe: as pessoas impulsivas sempre perdem para as pessoas emocionalmente estáveis. Sempre. Porque enquanto um age com pressa, o outro age com precisão. Enquanto um explode, o outro administra. Enquanto um se arrepende, o outro evolui. Enquanto um se perde, o outro se encontra. A vitória emocional é sempre de quem observa primeiro e age só quando for realmente necessário. E aqui chegamos na parte mais importante: quem aprende a dominar o impulso, domina não apenas as emoções, mas a própria vida. Porque toda escolha errada que já fizemos nasceu de um impulso. Toda palavra que machucou alguém nasceu de um impulso. Toda decisão que nos trouxe arrependimento nasceu de um impulso. A maioria das dores que carregamos não vieram do que pensamos, mas do que dissemos sem pensar. Controlar o impulso é, literalmente, reescrever seu destino. E talvez você esteja pensando, mas é difícil. Sim, é muito difícil. Porque exige autoconsciência, exige força interna, exige paciência, exige um nível de maturidade que só vem quando a vida te quebra o suficiente para te ensinar. Mas esse é o tipo de dificuldade que, quando superada, muda tudo. As pessoas emocionalmente disciplinadas não são frias, elas são sábias. Elas não são lentas, elas são estratégicas. Elas não são indiferentes, elas são inteligentes. Elas entenderam que o mundo é uma guerra, e que numa guerra o primeiro impulso quase sempre leva à derrota. E é aqui que o vídeo chega no clímax, o momento da virada, o ponto que separa a dor da transformação. Porque existe um instante, um único instante em que o impulso tenta te dominar, mas você escolhe o contrário. Você escolhe não responder. Você escolhe não bater de volta. Você escolhe não provar nada. Você escolhe não agir sem pensar. Você escolhe observar, respirar, esperar. E nesse instante, você se torna alguém novo. Alguém que não é mais controlado pelas emoções. Alguém que domina a si mesmo. Alguém que finalmente entendeu: quem controla o impulso controla o poder. Quem controla o poder controla o rumo. Quem controla o rumo, controla o destino. E talvez você não perceba isso agora, mas quanto mais você desenvolve essa habilidade, mais a sua vida muda silenciosamente. Você perde menos energia com discussões inúteis. Você se afasta naturalmente de pessoas caóticas. Você vê padrões que antes não via. Você identifica oportunidades que antes passavam despercebidas. Sua mente fica mais clara. Seus passos ficam mais firmes. Suas decisões ficam mais sábias. Você finalmente entende que cada reação precipitada é uma porta trancada, e cada observação paciente é uma porta aberta. E o mundo? O mundo estranha esse tipo de pessoa. Porque a sociedade está acostumada com explosões, com gritos, com respostas rápidas, com gente que cai nas provocações, com pessoas que vivem no automático. Quando alguém não reage, o mundo se sente desconfortável, porque não sabe prever, não sabe controlar, não sabe manipular. As pessoas podem até te chamar de frio, de distante, de estranho. Mas isso acontece porque elas não têm a menor ideia do quão forte você precisou ser para dominar a si mesmo. Não é frieza, é sabedoria. E sabedoria sempre assusta quem ainda vive vulnerável ao próprio impulso. E aqui vai a verdade final: controle emocional é liberdade. Quando você aprende a não reagir, você se liberta das expectativas dos outros. Quando aprende a observar, você se liberta das pressões externas. Quando aprende a dominar o impulso, você se liberta da pior prisão de todas, a prisão da própria mente. E essa liberdade é tão profunda, tão poderosa, tão transformadora, que muda completamente o destino de quem a alcança. E agora, talvez você esteja exatamente no ponto da sua vida em que precisa ouvir isso. Talvez você esteja enfrentando pessoas que querem te tirar do eixo. Talvez esteja lidando com situações emocionais que parecem te puxar para reagir. Talvez esteja cansado de agir no impulso e se arrepender depois. Talvez você esteja num momento em que sua versão mais forte precisa nascer.
E se esse é o seu momento, então entenda isso de uma vez por todas. Não reaja. Observe. Respire. Analise. Escolha sua resposta, não a deixe escapar de você. Porque a pessoa que domina o impulso, domina o destino. Se essa mensagem falou com você, se tocou algo dentro de você, deixe seu comentário e escreva. Eu escolho observar, não reagir. Se inscreva no canal, deixe o like, isso ajuda essa mensagem a chegar a mais pessoas que precisam ouvir. E lembre-se, quem domina a si mesmo, domina o mundo.